A tela do notebook ficou preta exatamente às 14h47. E Caim Duarte, o homem que controlava metade do submundo de São Paulo, viu 18 anos de arquivos de chantagem, códigos de contas no exterior e protocolos de segurança sumirem no vazio digital, enquanto Bianca Rios, garçonete de 26 anos, ficava paralisada na porta da sala privada, a bandeja de almoço tremendo nas mãos, sabendo que era a única pessoa naquela sala que entendia que o notebook estava sendo assassinado por dentro. A Churrascaria Del Valle ocupava o último andar do edifício Meridian, na Avenida Paulista, mas a sala privada no canto leste pertencia a um mundo que a maioria das pessoas jamais veria. 15 homens internos, que custavam mais que carros importados, sentavam ao redor de uma mesa de mogno feita para 12. Investidores de Hong Kong de um lado, os associados de Caim do outro. 900 milhões em negócios imobiliários espalhados em documentos que cobriam cada centímetro da madeira polida. O acordo deveria ter fechado 20 minutos atrás. Em vez disso, Caim encarava a tela azul da morte, enquanto linhas de código criptografado se corrompiam em tempo real diante dele. A mandíbula travada, os dedos brancos na borda da mesa. Bianca tinha servido as entradas naquela sala 40 minutos antes. Voltara com o prato principal. Agora estava imóvel perto da porta de serviço, vendo tudo desmoronar. Reinicie, disse um dos investidores de Hong Kong em mandarim. O tradutor repetiu em português. O consultor técnico de Caim, um homem magro de óculos de aro fino, debruçado sobre o teclado, digitava comandos que não faziam nada. A tela seguia em espiral de morte. Arquivos desapareciam a 50 GB por segundo. Registros de transações, números de roteamento de contas no exterior, protocolos de segurança de propriedades em 3 continentes. Cada pedacinho de poder que Caim tinha acumulado desde os 19 anos. É uma falha em cascata no registro, murmurou o consultor. O suor escorria da testa dele. As chaves de criptografia estão corrompendo os arquivos centrais. Preciso tirar o HD antes que tudo. Quanto tempo? A voz de Caim cortou a sala como uma lâmina. 2 horas, no mínimo. Talvez 4. Vou ter que reconstruir a tabela de partição. Restaurar do backup. Não temos 4 horas. O investidor se levantou. Senhor Duarte, nosso voo sai às 6. Sem acesso às suas credenciais de segurança e à verificação de contas, este negócio não pode prosseguir. O braço direito de Caim, um homem de ombros largos que todos chamavam de Romero, deu um passo à frente. Nos dê 30 minutos. Já demos 40. O investidor fez sinal para sua equipe. Estamos indo. Bianca observava o consultor arrancar os cabos do notebook com as mãos trêmulas. Ela reconheceu aquele padrão de erro piscando na tela antes de tudo morrer. Já tinha visto aquilo antes, 7 anos atrás, na USP, quando alguém sabotou o banco de dados financeiro da universidade e jogaram a culpa nela. A mesma assinatura de malware, o mesmo padrão em cascata, a mesma destruição deliberada, disfarçada de falha de sistema. Aquela decisão de abrir a boca ia me custar tudo o que eu achava que estava protegendo. Mas naquele instante, vendo uma sala cheia de homens perigosos entrarem em pânico por um problema que eu entendia melhor que qualquer um deles, eu não consegui ficar calada. Eu posso ajudar. As palavras saíram mais baixas do que ela pretendia. A sala não a ouviu de primeira. Ela limpou a garganta e tentou de novo. Eu posso ajudar com o notebook. 15 rostos se viraram para ela. Bianca sentiu o peso daqueles olhares como uma pressão física no peito. Ainda segurava a bandeja, as tampas de metal, os guardanapos dobrados em triângulo. Parecia exatamente o que era. Ninguém importante, servindo comida para quem mandava na cidade. Romero atravessou a sala em 3 passos. Você está dispensada. Deixe a comida e vá embora. Eu sei o que está errado nele. A voz de Bianca ganhou firmeza. Ela tinha passado 7 anos trabalhando em 3 empregos, sobrevivendo com 2 horas de sono, mantendo o irmão vivo na base da teimosia pura. Aprender a soar confiante mesmo quando as pernas queriam desabar. O notebook está com um conflito de hardware por causa de chaves de registro corrompidas. Alguém plantou uma bomba lógica dentro do sistema de vocês. O consultor técnico riu. Riu mesmo. Uma bomba lógica?
Aprendeu isso em filme? Aprendi fazendo engenharia reversa de malware na USP, antes de ser expulsa a 3 créditos de me formar. Bianca pousou a bandeja na mesa de apoio. As mãos já não tremiam. Aquele padrão de tela azul significa que o setor de boot está sendo reescrito em loop. Toda vez que o sistema tenta reiniciar, dispara outra cascata. Seu consultor está certo sobre tirar o HD, mas errado sobre precisar de 4 horas. Eu consigo isolar os arquivos infectados, criar um protocolo ponte e restaurar os dados em menos de 30 minutos. O silêncio encheu a sala como água inundando uma câmara selada. Romero agarrou o braço dela. A segurança vai te escoltar até a saída. Espera. A voz de Caim parou todo mundo na hora. Ele se levantou devagar, os olhos cinzentos fixos em Bianca com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Eu não sabia ainda, mas aquele homem me encarando se tornaria minha salvação ou minha ruína. Explique o protocolo ponte. Você engana o sistema fazendo ele pensar que o comando de recuperação vem de dentro do setor corrompido, não de fora. O malware é programado para rejeitar interferência externa, mas não consegue rejeitar sua própria estrutura de código. Basicamente, você faz o vírus se desfazer sozinho. Onde você aprendeu isso? USP. Ciência da computação. Especialização em segurança cibernética. Antes de me expulsarem por algo que eu não fiz. Bianca encarou-o sem desviar o olhar. Passei 7 anos me ensinando tudo que não me deixaram terminar. Montei meu próprio sistema com peças de sucata. E eu consigo consertar isso. Caim olhou para o consultor. Você consegue fazer o que ela está descrevendo? O rosto do homem ficou vermelho. Teoricamente, sim, mas levaria dias para programar. Eu já tenho o código pronto. Bianca tirou um pendrive do bolso do avental. O pendrive era velho, riscado, preso com fita isolante. Tinha comprado por R$ 15 num brechó. Escrevi ele depois que o mesmo malware destruiu minha vida. Carrego comigo. Chame de paranoia ou de preparo, mas eu consigo salvar os arquivos de vocês. Deixa eu tentar. A sala explodiu em vozes sobrepostas. O consultor cuspindo objeções. Romero insistindo para tirá-la dali. Os investidores de Hong Kong discutindo entre si. No meio de tudo, Caim observava Bianca com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Finalmente, ele levantou uma mão. Todos se calaram. Deixem ela tentar. A voz dele carregava autoridade absoluta. Ele apontou para o notebook. Você tem 30 minutos. Se conseguir, será recompensada. Se falhar, ele fez uma pausa, os olhos sem desviar dos dela. Você nunca mais sai deste prédio. Entendeu? Bianca engoliu em seco. Entendera perfeitamente. Estava numa sala com 15 criminosos que não podiam se dar ao luxo de deixá-la sair sabendo do pânico deles. Sucesso significava sobrevivência. Fracasso significava desaparecer na represa Billings antes do pôr do sol. Ela caminhou até o notebook, puxou a cadeira e sentou. Cada par de olhos na sala queimava nas costas dela. Os dedos pairaram sobre o teclado por um segundo. Depois ela encaixou o pendrive e começou a digitar. Se você gosta de histórias sobre talento escondido surpreendendo gente poderosa, aperta ali embaixo no botãozinho de estrela do hype. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E antes da história começar de verdade, eu queria pedir um favor de coração. Se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai valer muito a pena, e não quero que você perca nenhum capítulo dessa história. Comenta também de qual país você está assistindo. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. Os dedos de Bianca se moviam pelo teclado, como se ela estivesse regendo uma sinfonia que só ela conseguia ouvir. A sala prendeu a respiração coletiva. 15 homens observavam uma garçonete de avental manchado tentar o que o consultor bem pago deles não conseguira. O único som era o clique rápido das teclas e o zumbido distante do trânsito 17 andares abaixo. Ela reiniciou o notebook em modo de segurança. A tela piscou e voltou à vida, mostrando linhas de código que rolavam rápido demais para qualquer outra pessoa acompanhar. Os olhos dela seguiam cada caractere, cada comando, cada mensagem de erro que aparecia e sumia em milissegundos. Romero ficou parado atrás da cadeira dela, braços cruzados, irradiando hostilidade.
O consultor técnico andava de um lado a outro perto das janelas, murmurando. Caim ficou imóvel na cabeceira da mesa, expressão indecifrável. Bianca navegava pelos arquivos do sistema, contornando protocolos de segurança com comandos que memorizara anos atrás. Encontrou o malware escondido na pasta de atualizações, disfarçado de patch de rotina do Windows. O código era elegante, profissional. Quem escreveu aquilo entendia a infraestrutura de segurança de Caim por dentro. Ela abriu as propriedades do arquivo, data de criação, histórico de modificação, registros de acesso. O pulso acelerou enquanto rastreava as digitais pelo sistema. Então ela congelou. Fosse o que fosse que apareceu naquela tela, gelou o sangue dela. O que foi? A voz de Caim cortou o silêncio. A boca de Bianca secou. Ela esperava hackers externos, cartéis mexicanos, agentes estrangeiros, qualquer coisa menos o que as evidências mostravam. Ela se virou na cadeira para encarar a sala. Alguém plantou o malware de propósito. 3 dias atrás, às 11h23 da manhã, de dentro da rede de vocês. A temperatura da sala caiu 10 graus. Isso é impossível, disse Romero. Nossa segurança é... A segurança de vocês foi burlada por alguém com acesso administrativo. A voz de Bianca ganhava força conforme a certeza crescia. O malware foi programado para disparar durante a reunião de hoje. Ele corrompe os arquivos e, ao mesmo tempo, transmite cópias para um servidor externo. Vocês estão sendo roubados e destruídos ao mesmo tempo. A mandíbula de Caim travou. Você consegue rastrear quem fez isso? Já rastreei. Bianca abriu um arquivo de log com endereços IP e horários de acesso. O malware saiu de uma máquina com credenciais de usuário registradas em nome de Adriano Cruz, chefe da segurança de vocês. Ele subiu o arquivo infectado do computador do escritório dele às 72 horas. Todas as cabeças se voltaram para um homem sentado 3 cadeiras longe de Caim. Adriano Cruz tinha porte de ex-militar, cabelo grisalho cortado bem curto e um rosto que esquecera como demonstrar emoção. Por 18 meses, ele comandara cada protocolo de segurança do Império de Caim, aprovara cada funcionário. Fora confiado com informações capazes de derrubar governos. O rosto de Cruz ficou branco. Ele sabia que ela tinha achado. Isso é mentira. Cruz se levantou devagar, a mão indo em direção ao paletó. Ela está tentando sabotar essa reunião. Deve estar trabalhando para... Senta. A voz de Caim não tinha volume, mas carregava autoridade absoluta. Romero. Romero se moveu mais rápido do que seu tamanho sugeria. A mão dele travou no pulso de Cruz antes que o homem alcançasse a arma no coldre do ombro. 2 outros homens surgiram de cantos da sala que Bianca nem percebera ocupados. Em segundos, Cruz estava preso na cadeira, braços imobilizados. Mostra a prova para mim, Caim disse a Bianca. Ela girou o notebook para que todos vissem a tela, caminhos de arquivo, horários, registros de acesso, tudo apontando para as credenciais de Cruz. Ela abriu registros de e-mail mostrando comunicações criptografadas com endereços externos, transações financeiras escondidas em contas no exterior, R$ 2 milhões transferidos em criptomoeda no último mês. Os e-mails estão codificados, mas o rastro do pagamento é claro, disse Bianca. Alguém pagou ele para destruir o negócio de vocês hoje. O malware foi programado para disparar no exato momento em que você se conectasse com os investidores de Hong Kong. Dano máximo, exposição máxima. Cruz parou de resistir. Os ombros caíram. A luta esvaiu dele como água por um ralo. Quem te pagou? A voz de Caim baixou a um sussurro mais aterrorizante que qualquer grito. Cruz riu com amargura. Você já sabe, a família Rossi. O Ângelo fez uma oferta que eu não conseguia recusar. 2 milhões agora, mais 3 quando o serviço terminasse. Minha filha precisa de um transplante de rim. 5 milhões compram a vida dela. Seu império contra o meu filho. Que escolha eu tinha? Você tinha a escolha de me pedir ajuda, disse Caim baixinho. Eu pedi. Você disse que a organização não faz caridade. E eu disse que não fazemos caridade para estranhos. Você trabalha comigo há 18 meses. Isso te torna família. Os olhos cinzentos de Caim carregavam algo entre fúria e decepção.
Eu teria pago a cirurgia dela. Tudo. Bastava você me contar a verdade. Cruz fechou os olhos. O peso do próprio erro o esmagava visivelmente. Bianca observava a cena enquanto as mãos continuavam trabalhando. Tinha parado o processo de corrupção, mas os arquivos ainda estavam vulneráveis. Precisava de mais hardware para completar a recuperação. Preciso de ferramentas, disse ela, quebrando o silêncio pesado. Um HD externo, no mínimo 200 gigas. Alguém tem um na maleta ou na mochila do notebook? Um dos investidores de Hong Kong estendeu, sem dizer nada, um HD preto e reluzente. Bianca conectou e começou a transferir os arquivos para um armazenamento seguro. Os dedos voavam pelo teclado, criando partições, copiando dados, montando redundâncias. A porta da sala privada se abriu. O gerente do restaurante entrou. Um italiano baixinho, com a preocupação entalhada em cada linha do rosto. Ele viu Bianca no notebook e o alívio inundou suas feições. Senhor Duarte, se a Bianca diz que consegue consertar, ela consegue. Ela reconstruiu todo o nosso sistema de vendas no ano passado, quando ele travou no Dia dos Namorados. Tínhamos 300 reservas e nenhuma forma de processar pagamento. Ela reconstruiu a rede inteira em 90 minutos, usando nada além de determinação e um kit de ferramentas comprado no ferro velho. Caim olhou do gerente para Bianca, depois de volta para o notebook agonizante. Quanto tempo mais? Bianca checou a barra de progresso. 18%. Foinger. Completo. O relógio na parede marcava 15h39. Ela trabalhava havia 22 minutos. 8 minutos para a transferência dos arquivos, mais 5 para reconstruir o setor de boot. Digamos 15 no total. Faça rápido. Caim se voltou para os investidores de Hong Kong, que cochichavam entre si. Vocês têm 20 minutos antes que eles desistam. Bianca abriu o console de comando e começou a digitar código direto no núcleo do sistema. Sem interface, sem rede de segurança, programação pura executada em tempo real, com 15 testemunhas acompanhando cada tecla. Um caractere errado e a máquina travava para sempre. Os dedos dela se moviam sem hesitar. Já tinha rodado aquelas sequências 1000 vezes no apertado quarto e sala onde morava, praticando no computador antigo que montara com peças recicladas garimpadas atrás de lojas de eletrônicos. Naquela época, ela se preparava para um momento que achava que nunca chegaria. Agora o momento tinha chegado, e a memória muscular assumiu onde o pensamento consciente teria falhado. O HD externo zumbia baixinho, enquanto recebia fluxo atrás de fluxo de dados. Bianca particionou o disco em 3 seções separadas, criando backups redundantes, enquanto isolava simultaneamente os arquivos infectados. O malware revidava, tentando corromper as cópias durante a transferência. Ela contra-atacava cada investida com comandos que redirecionavam o vírus para diretórios vazios, onde não podia destruir nada além do próprio código. 15 minutos, anunciou Romero. Ele tinha se posicionado na porta, bloqueando fisicamente a saída dos investidores de Hong Kong. O investidor principal olhou o relógio. Temos voo para pegar, Sr. Duarte. Não podemos esperar indefinidamente. Caim se levantou e foi até a janela, olhando a Avenida Paulista lá embaixo. O trânsito rastejava 17 andares abaixo. Falou sem se virar. Minha associada está reconstruindo uma infraestrutura de segurança inteira a partir de fragmentos corrompidos. Em 15 minutos vocês terão tudo o que precisam para prosseguir. Em troca da paciência, reduzo minha comissão em meio ponto percentual. Isso são 4 milhões de meios a mais no bolso de vocês. Os investidores conferenciaram baixinho em mandarim. O tradutor olhou para Caim. Eles querem ver progresso. Prova de que ela está de fato conseguindo algo. Bianca girou a tela do notebook em direção a eles. Linhas de código rolavam para cima num fluxo contínuo. Nomes de arquivo apareciam e sumiam, enquanto os dados migravam dos setores corrompidos para o armazenamento limpo. A porcentagem de recuperação subia no canto. 28%. 31,35%. Ela está reescrevendo o setor de boot, disse o consultor técnico baixinho, a admiração substituindo o deboche anterior.
Nunca vi ninguém programar tão rápido sem um único erro. Ela está fazendo em minutos o que levaria semanas para uma equipe inteira de engenheiros. Caim finalmente se virou da janela. Os olhos cinzentos encontraram Bianca. Quanto falta? 10 minutos. Talvez menos. A voz de Bianca continuava firme, mesmo com a visão começando a embaçar nas bordas. Tinha feito 2 turnos seguidos na lanchonete no dia anterior, ficara acordada a noite toda revisando o código de um projeto freelance que pagava em dinheiro para mercado e depois pegara mais um turno naquela manhã. 48 horas sem dormir. O corpo funcionava a cafeína e desespero. A barra de progresso chegou a 50% e parou. A sala prendeu a respiração. Os dedos de Bianca voaram pelo teclado, diagnosticando o bloqueio. O malware tinha se enraizado mais fundo do que ela previra, criando uma armadilha digital que destruiria tudo se acionada incorretamente. Ela precisava de mais poder de processamento. O notebook sozinho não aguentava a carga computacional necessária para desarmar a armadilha enquanto recuperava os arquivos ao mesmo tempo. Ela tirou o celular do bolso do avental, um iPhone antigo com a tela rachada, que comprara recondicionado 3 anos atrás. Conectou por cabo USB ao notebook. "O que você está fazendo?" perguntou Romero. "Usando meu celular como processador externo. O malware está tentando forçar uma escolha: recuperar os arquivos ou remover a infecção. Vou fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, dividindo a carga entre 2 aparelhos." Ela abriu um aplicativo que ela mesma tinha programado, algo que usava para testar vulnerabilidades de segurança quando não tinha dinheiro para equipamento de verdade. A tela do celular acendeu com dados rolando enquanto começava a assumir metade da carga computacional. A barra de progresso do notebook deu um salto. 55%. 62,68. 5 minutos, disse Romero. O investidor principal se levantou. "Estamos indo. Isso está demorando demais." "Mais 4 minutos, disse Caim. "Estou pedindo 4 minutos." "Já demos 40. Então 4 a mais não vão te matar." Algo na voz de Caim fez o investidor sentar de volta. "Observe ela trabalhar. Você está testemunhando algo extraordinário." Bianca mal os ouvia. Todo o mundo dela tinha se reduzido às 2 telas à frente, notebook e celular trabalhando em conjunto, executando comandos mais rápido do que qualquer aparelho sozinho conseguiria. O protocolo ponte se formava, criando um caminho entre os setores corrompidos e o armazenamento limpo. O malware percebeu o que ela fazia e revidou com violência, gerando novos vetores de infecção a cada segundo. Ela contra-atacava cada movimento, isolava cada nova ameaça, colocava o código hostil em quarentena dentro de recipientes virtuais onde só podia destruir a si mesmo. Suor escorria pelas têmporas dela. As mãos tremiam de exaustão e adrenalina. O relógio continuava correndo. 79%. 85, 91. 2 minutos, anunciou Romero. O notebook de repente exibiu uma mensagem de erro crítico. O estômago de Bianca despencou. O reparo do setor de boot tinha disparado uma trava de segurança que ela não previra. O sistema se preparava para se apagar sozinho, em vez de arriscar a infecção se espalhar. Ela tinha 90 segundos para desativar a trava, ou tudo o que recuperara desapareceria para sempre. Os dedos dela se moviam mais rápido que o pensamento consciente. Comandos saíam da mente dela, passando pelas mãos, entrando na máquina. Ela não estava mais digitando código. Estava tendo uma conversa com o próprio sistema operacional, convencendo-o de que o perigo tinha passado, que a recuperação era segura, que podia confiar nela. Faltando 90 segundos, o notebook apagou por completo. O HD externo parou de zumbir. A tela do celular escureceu. Cada aparelho da cadeia desligou ao mesmo tempo. Falha total do sistema. Ela falhou, alguém sussurrou. Bianca fitava a tela morta. A visão dela girava. Não conseguia respirar. 48 horas sem dormir. 2 anos mantendo o irmão vivo com salário de garçonete. 7 anos carregando o peso de uma expulsão injusta. Tudo aquilo tinha levado a este momento. E ela tinha fracassado. Caim jamais a deixaria sair daquela sala. Ela apostara tudo e perdera. Então a tela acendeu com 3 palavras. Arquivos restaurados com sucesso. O notebook reiniciou.
O Windows carregou suavemente. A área de trabalho apareceu exatamente como deveria estar. Cada ícone no lugar, cada arquivo acessível. Bianca abriu a pasta de segurança com as mãos trêmulas. 100 anos de arquivos de chantagem, códigos de contas no exterior, registros de propriedades, listas de contatos, históricos de transações, tudo intacto, tudo criptografado, tudo funcional. A sala explodiu em vozes. O consultor correu para verificar a restauração. Os investidores de Hong Kong se debruçaram sobre a tela, checando a integridade dos arquivos. Romero bateu palmas uma vez, um som seco que cortou o caos. Caim foi até o notebook e vasculhou os arquivos com precisão metódica. Verificou o acesso às contas, abriu documentos criptografados, checou protocolos de segurança. 5 minutos de silêncio absoluto, enquanto todos esperavam pelo veredito dele. Finalmente, ele olhou para Bianca. Como você fez isso? Prática, preparo e me recusar a aceitar o fracasso como opção. A voz dela vinha de algum lugar distante. A sala tinha começado a girar devagar. Caim fez sinal para os investidores de Hong Kong. Cavalheiros, vamos prosseguir? O negócio levou 12 minutos para ser finalizado. Documentos assinados, contas verificadas, 900 milhões em imóveis transferidos por 3 continentes. Bianca observava da cadeira, incapaz de se mover, enquanto homens poderosos apertavam as mãos e falavam em idiomas que ela não entendia. Quando os investidores finalmente saíram, Caim se virou para ela. Você salvou meu império. Diga o seu preço. Bianca tentou se levantar. As pernas cederam. A sala girou de lado. Ela ouviu Caim gritar o nome dela. Sentiu mãos fortes a segurarem antes que caísse no chão. A última coisa que ela viu antes de a escuridão tomar conta foi o rosto dele, olhos cinzentos arregalados com algo que parecia quase medo. Quando acordei, eu não estava mais na churrascaria Del Valle. Estava em algum lugar onde nunca deveria ter estado. Se essa parte te deixou sem fôlego, curte esse vídeo. Compartilha com alguém que ama histórias de superação. E se inscreve, porque o que acontece a seguir muda tudo. Bianca acordou com o cheiro de couro e perfume caro. A cabeça repousava num travesseiro mais macio que qualquer um que ela já tivera em 7 anos. Ela piscou devagar, tentando se localizar. O teto acima era de mogno escuro com luz indireta embutida. Janelas do chão ao teto mostravam o horizonte de São Paulo banhado pela luz da tarde. Ela se sentou rápido demais. O quarto girou. O avental tinha sumido, substituído por uma manta de cachemira que alguém tinha colocado sobre ela enquanto dormia. O pânico floresceu no peito. Onde ela estava? Quanto tempo ficara desacordada? O Enzo estava bem? Tinha perdido o horário de checar com o hospital. Você dormiu 3 horas. A voz de Caim veio de trás de uma mesa enorme, feita do mesmo mogno escuro do teto. Ele lia algo no computador, sem olhar para ela. O negócio de Hong Kong fechou com sucesso. Você tem minha gratidão. Bianca se levantou com as pernas bambas. Estava num escritório digno de revista de arquitetura, obras de arte originais nas paredes, um carrinho de bar com garrafas de cristal, móveis que custavam mais do que ela ganhava num ano. Pelas janelas, dava para ver que estavam pelo menos 30 andares acima do chão. Eu preciso ir. Meu turno na lanchonete começa em 2 horas. Já liguei para a churrascaria Del Valle. Avisei que você vai ficar o resto da semana de folga. Paga. Caim finalmente olhou para ela. Os olhos cinzentos guardavam algo que ela não conseguia decifrar. Sente-se, senhorita Rios. Precisamos conversar. Como você sabe meu sobrenome? E eu sei tudo sobre você. Ele apontou para uma pasta na mesa. Bianca Marise Rios, 26 anos, nascida em Salvador, mudou para São Paulo para estudar na USP, expulsa a 3 créditos de se formar. Ciência da computação, especialização em segurança cibernética, coeficiente de rendimento 9,4 até a expulsão. Atualmente trabalha em 3 empregos: garçonete na Del Valle, repositora noturna num mercadinho, digitação de fim de semana para uma empresa de faturamento médico. 12 horas por dia, às vezes 16. Dorme no metrô entre os turnos. O sangue de Bianca gelou. Ninguém sabia de tudo aquilo. Tinha mantido a vida em compartimentos separados de propósito.
Empregos diferentes, nunca se sobrepondo. Versões diferentes de si mesma para lugares diferentes. Caim abriu a pasta. Seu irmão mais novo, Enzo Rios, 24 anos. Unidade de terapia intensiva do Hospital Monte Azul. Traumatismo craniano por acidente de carro há 2 anos. Estado de coma. O suporte de vida custa R$ 4.000 por mês. Seus pais te renegaram depois da expulsão da USP. Seu irmão é a única família que te resta. Ela quis correr, gritar, exigir saber como ele conseguira informações que deveriam ser privadas. Em vez disso, ficou parada e congelada enquanto Caim seguia lendo a vida dela como se fosse uma lista de compras. Você mora numa kitnet na Vila Madalena. O aluguel é R$ 800 por mês. Não compra roupa nova há 3 anos. Sua última consulta odontológica foi há 4 anos. Você doa plasma 2 vezes por semana para ganhar um dinheiro extra. O centro de plasma paga R$ 40 por doação. Para. A palavra saiu num sussurro. Caim fechou a pasta. Mandei minha equipe investigar você enquanto dormia. Precisava entender quem salvou meu império e por quê. O que encontrei me surpreendeu. Ele se levantou e contornou a mesa. De perto, Bianca percebeu que ele era mais alto do que imaginara. 1,90 pelo menos, ombros largos, o tipo de presença que preenchia uma sala sem esforço. Você foi incriminada na USP, ele disse simplesmente. Você não invadiu o banco de dados financeiro da universidade. Outra pessoa fez isso e fez parecer que foi você. Os joelhos de Bianca fraquejaram. Eu venho falando isso há 7 anos. Ninguém acreditou em mim. Eu acredito porque sei quem fez de verdade. Caim deslizou uma fotografia pela mesa. Quando ela viu o rosto ali, parou de respirar. Guilherme Vale, 28 anos, cabelo loiro cortado naquele estilo descolado de menino rico, olhos azuis que pareciam simpáticos em fotos, mas tinham sido frios como gelo quando ele viu a segurança do campus escoltá-la para fora do alojamento. Filho do senador Vale, o garoto de ouro que nunca tinha enfrentado consequência nenhuma em toda a vida mimada. Esse nome, Bianca sussurrou. Guilherme Vale, como você sabe desse nome? Ele trabalha para a família Rossi agora, especialista em tecnologia deles. A mesma família que pagou Adriano Cruz R$ 2 milhões para sabotar meu negócio hoje. A voz de Caim baixou ainda mais. O Vale invadiu o sistema financeiro da USP 7 anos atrás. Estava roubando gabaritos de prova e revendendo para outros alunos. Você o flagrou acessando servidores que ele não deveria tocar. Estava no lugar errado na hora errada. Então, ele te incriminou, plantou provas na sua conta, te fez de bode expiatório enquanto ele saía limpo. Bianca segurou na borda da mesa. 7 anos. 7 anos carregando a vergonha de algo que não tinha feito. 7 anos vendo a vida ruir, enquanto o verdadeiro criminoso vivia solto. O senador Vale fez as acusações sumirem. Caim continuou. Pagou as pessoas certas, enterrou a investigação, e você pagou o pato porque não tinha dinheiro, nem contatos, nem poder para reagir. Por que você está me contando tudo isso? Lágrimas queimavam atrás dos olhos de Bianca. Ela se recusou a deixá-las cair. Porque o Vale trabalha para os meus inimigos, o que significa que você foi destruída pelas mesmas pessoas que acabaram de tentar me destruir. Caim foi até a janela, mãos cruzadas nas costas. A família Rossi. Eles tentam tomar meu território há 2 anos. Hoje foi a tentativa mais próxima deles. Fracassaram por sua causa. Bianca fitava a foto do Vale. Já imaginara confrontá-lo 1000 vezes, exigindo respostas, forçando-o a admitir a verdade. Nas fantasias dela, a justiça vencia. Na realidade, estava ocupada demais sobrevivendo para buscar vingança. O que você quer de mim? Perguntou. Caim se virou da janela, os olhos cinzentos travados nela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Tenho uma proposta. Me ajude a destruir a família Rossi, e eu ajudo você a destruir o homem que arruinou sua vida. Bianca afundou na cadeira em frente à mesa de Caim. O couro envolveu o corpo exausto. Não sentava em móveis tão confortáveis desde antes da USP destruir sua vida. A lembrança daquele tempo parecia foto de outra pessoa. Me conta o que aconteceu, disse Caim. Tudo, do começo. Ela nunca tinha contado a história inteira para ninguém. Nem as outras garçonetes da Del Valle.
Nem o gerente do turno da noite no mercadinho, nem a supervisora do faturamento médico, que achava que ela era só uma universitária desistente com má gestão de tempo. A vida dela tinha virado uma série de compartimentos, cada um selado dos outros. Mas Caim já sabia da maior parte, e havia algo na forma como ele a olhava, não com pena, mas com interesse genuíno, que fazia as palavras saírem mais fáceis do que deveriam. 7 anos atrás, eu tinha tudo. A voz dela era firme. Tinha aprendido a não chorar pelo passado. Lágrimas não mudavam nada. Bolsa integral para a USP. Ciência da computação com especialização em segurança cibernética. Tinha sido aceita num programa de pesquisa com o professor Chagas, do tipo que garante propostas de emprego de 6 dígitos antes mesmo de formar. Meus pais tinham orgulho. Pela primeira vez na vida deles, tinham do que se gabar nas reuniões de família. A filha deles na USP. Caim escutava sem interromper. Tinha se sentado atrás da mesa, dedos entrelaçados sob o queixo. Eu estava no laboratório de informática numa terça-feira à tarde, em março. Faltavam 3 semanas para a prova final. Estava revisando o código de um projeto quando precisei acessar o servidor da universidade para material de referência. Foi quando vi outro usuário logado em sistemas administrativos que ele não deveria tocar. Banco de dados financeiro, registros de alunos, sistema de notas, tudo de acesso restrito. A lembrança era nítida como vidro quebrado. Ela ainda via o horário na tela. 2h37 da manhã. O nome de usuário que não batia com nenhum professor que ela conhecia. No começo não dei muita importância. Talvez fosse um monitor trabalhando até tarde, mas o padrão de acesso estava errado. Estavam baixando arquivos, questões de prova, gabaritos, matéria de cursos inteiros. Fiquei observando por 20 minutos, documentando o que via. Ia relatar para o chefe do departamento na manhã seguinte, mas... Você nunca teve a chance, disse Caim baixinho. A segurança do campus foi até meu alojamento às 6 da manhã. Disseram que eu tinha invadido o banco de dados financeiro e roubado informação confidencial de alunos. Tinham registros mostrando minha conta, acessando sistemas restritos, horários, endereços de IP, tudo apontando para mim. Tentei explicar sobre o outro usuário que eu tinha visto, mas disseram que eu estava mentindo, inventando história para encobrir meu crime. As mãos de Bianca se fecharam no colo. Ao meio-dia, eu estava expulsa. À noite, a USP já tinha avisado todas as universidades importantes do país. Fiquei na lista negra. Minha bolsa foi cancelada. O programa de pesquisa me tirou. O professor Chagas nunca mais atendeu minhas ligações. E meus pais? A voz dela falhou pela primeira vez. Acreditaram na USP. Disseram que eu tinha trazido vergonha para a família, que eu não era melhor que uma criminosa comum. Me mandaram nunca mais entrar em contato. A expressão de Caim continuava neutra, mas os nós dos dedos tinham ficado brancos no braço da cadeira. Fui para um abrigo, arrumei emprego lavando prato, tentei limpar meu nome, mas ninguém queria ouvir. O pai do Vale garantiu isso. O senador Vale tem contatos em todo lugar. A investigação foi arquivada antes de começar. Eu era a culpada. Caso encerrado. Ela fez uma pausa, reunindo forças para a próxima parte. 2 anos depois da minha expulsão, meu irmão Enzo estava voltando de carro do turno da noite num galpão. Um caminhoneiro pegou no sono no volante. Bateu de frente no carro do Enzo. Traumatismo craniano. Os médicos disseram que ele tinha 15% de chance de sobreviver. Recomendaram deixar ele ir, desligar o suporte de vida. Mas você não deixou, disse Caim. Ele foi a única pessoa que acreditou em mim. O único parente que ainda atendia minhas ligações. Quando todo mundo virou as costas, o Enzo disse que sabia que eu era inocente. Me ajudou a comprar minhas primeiras peças de computador para eu continuar aprendendo. Mandava R$ 20 sempre que tinha, mesmo mal se sustentando. Eu não podia deixar ele morrer. Bianca olhou direto para Caim. O suporte de vida custa R$ 4.000 todo mês. O hospital quer pagamento adiantado. Sem pagamento, sem máquina. Aí eu arrumei um segundo emprego, um terceiro, aprendi a dormir 2 horas por noite. Aprendi a esticar cada centavo até gritar. Cada gorjeta que eu ganhava, cada prato que eu carregava, cada planilha de estoque que eu contava às 3 da manhã, era tudo por ele.
A única família que me restava. O que Caim não sabia, o que ninguém sabia, era que ela tinha passado 7 anos se preparando para uma coisa só. Cada minuto livre entre turnos, entre visitas ao hospital, entre momentos de colapso, ela tinha se ensinado tudo o que a USP não a deixara terminar. Livros de ciência da computação de sebo, cursos online, fóruns onde hackers de verdade compartilhavam conhecimento de verdade. Ela construíra as habilidades no escuro, sozinha, só com determinação e Wi-Fi emprestado. Caim se inclinou para frente. Seu irmão, ele ainda está em coma. 2 anos e 4 meses. Os médicos dizem que existe um tratamento experimental na Alemanha. Terapia com células-tronco combinada com estimulação elétrica direcionada. Os testes iniciais mostram resultado, mas custa R$500 mil. Eu ganho R$23 mil por ano nos 3 empregos. Nunca vou ter esse dinheiro. O escritório caiu em silêncio. Lá fora das janelas, São Paulo seguia seu ritmo infinito. Carols nas ruas embaixo. Gente nos prédios do outro lado. Um mundo em movimento enquanto Bianca ficava parada, presa num ciclo de sobrevivência que não permitia fuga. Caim fez a pergunta que ela esperava. Você quer vingança? Bianca olhou nos olhos dele. 7 anos de exaustão. 7 anos carregando injustiça. 7 anos vendo o vale viver livre enquanto a vida dela desmoronava. Pensou no irmão na cama de hospital, mantido vivo por máquinas que ela mal conseguia pagar. Pensou nos pais que a tinham abandonado. Pensou nos muros da USP que jamais voltaria a ver. Pensou em cada turno tarde da noite, cada refeição pulada, cada momento de sofrimento invisível. Eu quero ver o mundo do vale pegar fogo. Caim abriu uma gaveta e tirou um documento. 15 páginas, tamanho ofício, impresso em papel encorpado. Colocou sobre a mesa entre eles. R$300 mil por ano, pagos mensalmente. Todas as despesas médicas do seu irmão cobertas, incluindo o tratamento experimental na Alemanha. Um apartamento cobertura num dos meus prédios. Sem aluguel, contas incluídas, transporte fornecido, uma equipe de segurança de 4 pessoas com você em tempo integral. Bianca fitava os números. R$300 mil. Ela ganhava R$23 mil nos 3 empregos que consumiam toda a existência dela. O salário que Caim oferecia era mais dinheiro do que ela tinha visto em 13 anos da vida atual. O que eu teria que fazer? A voz dela saiu quase num sussurro. Reconstruir minha infraestrutura digital do zero. Criar um sistema de segurança que ninguém consiga invadir, nem agências do governo. Me ajudar a identificar cada fraqueza nas minhas operações e eliminá-las. E quando chegar a hora, me ajudar a derrubar a família Rossi e o Guilherme Vale. As palavras pairavam no ar como fumaça. Bianca entendia o que ele estava realmente pedindo. Entrar no mundo dele. Fazer parte de uma organização que operava fora da lei. Usar suas habilidades para proteger criminosos. Permitir operações que ela provavelmente preferia não conhecer. Cruzar linhas que não dava para voltar atrás. Não estou pedindo para você machucar ninguém, Caim acrescentou, lendo a hesitação dela. Estou pedindo para você fazer o que faz de melhor. Construir sistemas, resolver problemas, proteger dados. As mesmas habilidades que usou para salvar meu império há 3 horas. A única diferença é a escala, a remuneração e a legalidade, disse Bianca baixinho. Caim não negou. Não vou fingir que meu negócio é legítimo. Parte dele é imóveis, investimentos, importação e exportação. Mas outras partes existem em zonas cinzentas. Você estaria me ajudando a proteger tudo isso. Isso te torna cúmplice. Não vou mentir sobre isso. Bianca pensou no irmão. 2 anos e 4 meses em coma. Todo mês, ela juntava R$4 mil. Comprava para ele mais 30 dias de respiração. Mas não conseguia comprar ele acordar. Não conseguia pagar o tratamento que talvez de fato o salvasse. O procedimento experimental na Alemanha continuava fora de alcance para sempre. Uma possibilidade que só existia nas fantasias desesperadas dela. Como você sabe sobre o tratamento na Alemanha? Ela perguntou. Caim tocou o teclado. O monitor girou em direção a ela. Prontuário médico. O arquivo completo do Enzo, do Hospital Monte Azul. Ressonâncias recentes,
mostrando padrões de atividade cerebral. Anotações médicas, recomendando tratamentos experimentais que a família não podia bancar. Mandei minha equipe puxar o prontuário dele, hoje à tarde, enquanto você dormia. O médico responsável, o Dr. Andrade, acredita que o Enzo tem potencial significativo de recuperação. A atividade cerebral dele mostra mais função que a típica de pacientes em coma nesse estágio. O procedimento experimental na Alemanha tem taxa de sucesso de 82% em pacientes com o perfil dele. 500 mil Yars, 6 meses de tratamento. Ele pode acordar. O peito de Bianca apertou. Tinha perguntado ao Dr. Andrade sobre o programa alemão 6 meses atrás. Ele explicara os custos, a logística, a impossibilidade daquilo para alguém na situação dela. Corara no carro por 20 minutos antes de ir para o turno da noite no mercadinho. Trabalhe para mim por 1 ano, disse Caim. Só 1 ano. Salve seu irmão. Tenha sua vingança. Depois disso, se quiser ir embora, eu pago sua realocação para qualquer lugar do mundo. Identidade nova, se quiser. Recomeço limpo. Vai ter dinheiro suficiente para recomeçar de forma legítima. Ou pode ficar. A escolha vai ser sua. 1 ano. 12 meses comprometendo os próprios princípios em troca da vida do irmão e de justiça contra o homem que a destruíra. As mãos de Bianca tremiam no colo. Caim tirou outro documento da mesa. Formulários de autorização médica. Assine isso e eu transfiro o Enzo para a clínica alemã em até 72 horas. O tratamento começa imediatamente. Todas as despesas cobertas. Você nunca mais vai ver outra conta de hospital. Ele estava oferecendo tudo o que ela sonhara por 7 anos. A recuperação do irmão. Segurança financeira. Vingança contra o Vale. Um apartamento de verdade em vez de uma kitnet com manchas de infiltração no teto. A possibilidade de dormir mais que 2 horas por noite. Comida que não vinha de cardápio de fast food ou de máquina de venda automática do centro de plasma. Tudo o que ela precisava fazer era vender a alma para um homem que fizera fortuna na escuridão. O que acontece se eu disser não? Perguntou Bianca. Você sai por aquela porta. Eu pago 50 mil reais por ter salvado meu negócio hoje. Nunca mais ouve falar de mim. Seu irmão continua no Monte Azul. Você continua nos 3 empregos. O Vale continua intocável. A família Rossi continua tentando me destruir, provavelmente conseguindo em algum momento. Caim recostou na cadeira. Mas se você disser sim, você ganha poder, poder de verdade, do tipo que vem de ter recurso e proteção. Você para de ser invisível. Para de ser alguém que o mundo ignora. Vira alguém que não pode mais ser passada para trás. Bianca olhou para o contrato, para os formulários de autorização médica, para as ressonâncias mostrando o cérebro do irmão, ainda lutando para voltar depois de 2 anos de escuridão. Pensou nos pais que a tinham abandonado, na USP que a colocara na lista negra, no Vale que a incriminara. 7 anos de punição por um crime que ela não cometera, enquanto o verdadeiro criminoso vivia livre. Justiça não existia para gente como ela. O sistema protegia gente como o Vale. Dinheiro e contato venciam sempre. A única forma de enfrentar poder era com mais poder ainda. E Caim estava oferecendo exatamente isso. Caim deslizou o contrato em direção a ela. Minha mão tremeu quando alcancei a caneta. 1 ano, ela disse. Eu trabalho para você 1 ano. Você cobre o tratamento do Enzo. Você me ajuda a destruir o Vale. Depois disso, estamos quites. Depois disso, você é livre para escolher. Bianca assinou o nome na última página. No momento em que a tinta tocou o papel, minha vida antiga acabou. Caim assinou embaixo da assinatura dela. Testemunhas surgiram de algum lugar. Romero apareceu para reconhecer o documento em cartório. A coisa toda levou 5 minutos. Quando terminou, Caim fez uma ligação. Transfere o Enzo Rios para o andar particular do Hospital Alvorada. Prepara ele para o transporte médico internacional. Destino é o Instituto Müller, em Berlim. A doutora Bianca Rios tem autorização plena para todas as decisões. Ele desligou e olhou para ela. Seu irmão vai estar na Alemanha até sexta-feira. Você vai ter acesso a vídeo para acompanhar o progresso. O Instituto Müller vai mandar relatórios semanais. Bianca não conseguia falar. Aquilo estava mesmo acontecendo. Depois de 2 anos vendo o irmão parado, a ajuda finalmente chegava.
O Romero vai designar sua equipe de segurança. Vão mudar seus pertences para o apartamento novo hoje à noite. Você começa amanhã de manhã, 8º andar. Seu escritório já está sendo preparado. Caim se levantou e estendeu a mão. Bianca se ergueu com as pernas bambas e apertou. O aperto dele era firme, quente, completamente humano. Ela tinha acabado de fechar um acordo com um chefe da máfia, mas a mão dele parecia a de qualquer outro empresário. Apertei a mão do diabo naquela tarde. Mas o diabo estava oferecendo tudo que o céu tinha negado. O que eu não sabia era que Caim acabara de me transformar no alvo de todo o inimigo que ele já tinha feito. Se você faria a mesma escolha, curte esse vídeo. E se está curioso para onde isso vai, se inscreve, porque o próximo capítulo é intenso. 4 meses depois de assinar o contrato, Bianca morava num apartamento cobertura com bancadas de mármore e vista para a represa que qualquer corretor de imóveis chamaria de inestimável. Ainda comia macarrão instantâneo do mercadinho a 3 quarteirões dali. Hábitos antigos não morriam fácil. 7 anos de pobreza tinham se entalhado nos ossos dela mais fundo do que 4 meses de salário conseguiam apagar. Guardava os folhetos de delivery que a equipe de Caim tinha deixado na cozinha. Nunca pedia nada. Os preços doíam no estômago dela. R$ 40 por uma massa, R$ 55 por um hambúrguer. Ela conseguia se alimentar por uma semana com R$ 55 se fizesse compra com cuidado. O apartamento tinha máquina de lavar. Ela continuava lavando as roupas na mão, na banheira, como fazia na kitnet antiga. Água era de graça. Sabão era barato. Por que gastar energia? Mas o Enzo estava em Berlim. Isso era tudo que importava. O Instituto Moller mandava atualizações em vídeo 2 vezes por semana. A atividade cerebral do irmão tinha aumentado 17% só no primeiro mês. O Dr. Schneider chamava de progresso notável. Bianca chamava de milagre, comprado com um acordo que provavelmente ela ia se arrepender algum dia. O escritório dela ocupava o 8º andar inteiro do prédio de Caim. 2.300 metros quadrados de espaço de trabalho, divididos entre salas de servidor, laboratórios de teste e uma mesa de canto onde ela passava 16 horas por dia construindo o que chamava de Protocolo Fortaleza. O sistema de segurança mais avançado que ela já concebera. Algoritmos autoaprendizes que se adaptavam a ameaças em tempo real. Criptografia que mudava as próprias chaves a cada 90 segundos. Firewalls que ficavam mais fortes a cada ataque repelido. A equipe de tecnologia que já existia com Caim a odiava na cara. 7 homens que trabalhavam juntos havia anos, de repente subordinados a uma mulher de 26 anos que era garçonete 4 meses atrás. Não escondiam o ressentimento. Não respondiam quando ela fazia perguntas. Faziam ela repetir 3 vezes antes de reconhecer as instruções. Cochichavam alto o suficiente para ela ouvir sempre que passava. Deve estar dormindo com o chefe. Como mais uma garçonete consegue esse cargo? Provavelmente de joelhos no escritório dele agora. Dá 6 meses. Ela vai embora quando ele enjoar. Bianca os ignorava. Tinha sobrevivido a 7 anos de coisa pior. Trabalhava semanas de 90 horas. Chegava antes de todo mundo. Saía depois que todos tinham ido embora. Deixava os resultados falarem quando as palavras dela não conseguiam furar o desprezo deles. A primeira fase do Protocolo Fortaleza foi lançada na 8ª semana. A eficiência do sistema melhorou 43% da noite para o dia. As brechas de segurança caíram a 0. As velocidades de processamento dobraram. Os números não mentiam, mesmo que os homens que tinham construído o sistema antigo se recusassem a admitir a derrota. Eu estava tão focada no trabalho que não percebi que estava sendo observada. Caim visitava o escritório dela todo dia, às vezes 2 vezes. Dizia que queria atualizações de progresso, mas as atualizações nunca demoravam muito. 5 minutos dela explicando arquitetura de código, depois 20 minutos dele perguntando se ela tinha almoçado. Precisava de equipamento melhor? A temperatura do escritório estava boa? A equipe técnica dele tinha cooperado? As visitas dele foram ficando mais longas, as perguntas mais pessoais. Ele trouxe café para ela numa terça-feira de manhã, não da cafeteria do prédio, mas de um lugar a 6 quarteirões que ela tinha mencionado de passagem. Gostar,
Uma vez, ele tinha lembrado. De alguma forma, ele tinha guardado um comentário jogado fora sobre café e aparecido com o pedido exato dela. Grande, torra escura, sem açúcar, um pouco de creme. Você não precisava fazer isso, disse Bianca. Eu sei. Caim pousou o copo na mesa dela. Mas você está aqui desde as 5 da manhã. Devia comer algo mais substancial que bolacha de máquina. Ela olhou para ele, confusa com a preocupação na voz dele. Chefes de máfia não se preocupavam com a alimentação dos funcionários. Pelo menos, ela achava que não. A única referência que tinha eram filmes. E naqueles filmes, os homens certamente nunca traziam café para os programadores. A irmã de Caim apareceu na 12ª semana. Nina Duarte entrou no escritório de Bianca usando um terno que custava mais que um mês do antigo salário de Bianca e uma expressão mais gelada que São Paulo em julho. 32 anos, feições marcadas, cabelo escuro, preso num coque tão apertado que parecia doer. Então você é a garçonete que meu irmão contratou. Nina circulou a mesa de Bianca como uma predadora, avaliando a presa. Todo mundo está falando de você. A garota que salvou um negócio de 900 milhões com um pendrive de R$ 15? Eu só estava fazendo o que precisava ser feito. Bianca encarou o olhar de Nina sem vacilar. 7 anos sobrevivendo na base do orgulho tinham ensinado a ela a não recuar de ninguém. Nina a estudou por um longo momento. Fosse qual fosse o teste que ela estava conduzindo, Bianca aparentemente passou. A expressão gelada amoleceu um pouco. Me mostra o que você está construindo. Bianca passou a hora seguinte guiando Nina pelo protocolo Fortaleza. A arquitetura, as redundâncias, os algoritmos autorregenerativos. Nina fazia perguntas afiadas que provavam que entendia a tecnologia muito melhor que a maioria dos executivos. Quando Bianca terminou, Nina balançava a cabeça com algo que parecia quase aprovação. Você realmente sabe o que está fazendo, disse Nina. Isso é raro por aqui. A maioria da gente que meu irmão contrata é só músculo, sem cérebro. Eu não tenho muito músculo também. Não, mas você é esperta e não me trata como decoração. Nina se sentou na beirada da mesa de Bianca. Meu irmão fala de você o tempo todo. Sabia disso? Cada jantar, cada reunião. A Bianca resolveu esse problema. A Bianca projetou aquele sistema. A Bianca trabalha demais. É enjoativo, sinceramente. O rosto de Bianca esquentou. Ele é meu empregador. Está acompanhando meu progresso. Ele acompanha o progresso de todo mundo. Não traz café para ninguém, Bianca. Nina a estudou com olhos que não deixavam passar nada. Toma cuidado com ele. Ele é mais perigoso quando gosta de alguém do que quando odeia. Nas semanas seguintes, Nina voltava com frequência. A frieza tinha sumido por completo, substituída por algo que Bianca reconhecia como amizade. Amizade de verdade, do tipo que não sentia desde antes da USP acabar com sua vida social. Almoçavam juntas, trocavam observações sobre os padrões impossíveis de Caim. Nina reclamava das ligações constantes da mãe dela sobre Neto. Bianca contava sobre o progresso do Enzo em Berlim. Numa tarde, Nina contou uma coisa que mudou tudo. Meu irmão nunca levou nenhuma mulher no túmulo da nossa mãe até você. Bianca parou de digitar. O quê? Domingo passado. Ele te levou no cemitério, te mostrou onde nossos pais estão enterrados. Ele nunca faz isso. Nunca. A voz de Nina amoleceu. Nosso pai foi assassinado há 19 anos, traído pelo melhor amigo dele. Levou 12 tiros enquanto meu irmão assistia. Meu irmão tinha 19 anos. Virou o chefe da organização no dia seguinte porque alguém precisava proteger a família, proteger a mim, impedir que os inimigos do nosso pai terminassem o serviço. A voz de Nina suavizou. Ele já matou gente, Bianca. Não vou fingir que não. Já fez coisas que iam te horrorizar. Mas fez porque não tinha escolha. Alguém tinha que virar o monstro, ou todos nós estaríamos mortos. É isso que meu irmão é. Um homem que virou o que odiava para proteger quem ele ama. Bianca ficou imóvel, processando informação que reformulava cada interação que tinha tido com Caim. O café, as visitas diárias, a preocupação com a alimentação dela, o jeito que ele às vezes a olhava, como se ela fosse algo precioso que ele temia quebrar. Foi quando chegou a primeira ameaça de morte.
O celular de Bianca vibrou durante uma teleconferência com a equipe financeira de Caim. Ela olhou para a tela e viu um número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo a fez abrir a mensagem. Uma fotografia preencheu a tela. Enzo na cama de hospital do Instituto Müller, tubos e fios conectados às máquinas. Olhos fechados, tranquilo. A foto tinha sido tirada por uma janela, de fora do prédio. Alguém tinha ficado no crepúsculo alemão com uma câmera apontada para o quarto do irmão dela. Embaixo da imagem, uma única linha de texto. O monitor cardíaco do seu irmão pode ser hackeado. Deixa os arquivos do Caim acessíveis ou assiste o Enzo parar o coração. O celular escorregou da mão de Bianca. Bateu na mesa. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. A teleconferência continuava no viva voz, vozes discutindo margem de lucro e expansão territorial. Mas as palavras viraram ruído sem sentido. A foto estava com horário de 30 minutos atrás. Alguém tinha estado do lado de fora da janela do Enzo meia hora antes. Bianca saiu correndo do escritório pelo corredor, subiu as escadas até o andar executivo, passou pela assistente de Caim, que gritou alguma coisa sobre ele estar numa reunião. Ela não ligou. Arrombou as portas duplas do escritório dele, onde Caim estava sentado com 5 homens de terno caro, discutindo algo que parou no instante em que ela entrou. Fora. A voz de Caim cortou a sala. Os 5 homens juntaram os papéis e saíram sem questionar. A porta se fechou atrás deles. O que aconteceu? Bianca não conseguia falar. Levantou o celular com as mãos tremendo. Caim atravessou a sala em 3 passos, pegou o aparelho, leu a mensagem. A expressão dele não mudou, mas a mandíbula travou até ela conseguir ver o músculo trabalhando sob a pele. Quando você recebeu isso? 2 minutos atrás, eles estão no Instituto Müller. Estão vigiando o Enzo. Podem matar ele. A voz dela quebrou. Podem hackear o monitor cardíaco. Desligar as máquinas. Eu preciso ligar para o hospital. Eu preciso. Caim fez uma ligação. Tudo o que disse foi: encontra o Ângelo Rossi. Traz ele para mim, respirando. Desligou e fez outra ligação. Aqui é o Caim. Código de autorização 77 Delta 4. Paciente Enzo Rios, no Instituto Müller, Berlim. Extração de emergência imediata. Ambulância aérea particular para uma instalação médica segura. Classificação de localização, nível preto. Age agora. Outra ligação. Preciso de 8 homens no escritório em 10 minutos. Armados, equipamento tático completo. Ele finalmente olhou para Bianca, que tinha desabado numa cadeira. Seu irmão está sendo transferido para uma instalação que só 3 pessoas no mundo sabem que existe. Equipe médica vai acompanhar. Segurança de nível militar. Ninguém chega a 200 metros sem autorização. Ele vai estar mais seguro lá do que em qualquer lugar da Terra. Como você tem um hospital secreto? A pergunta saiu absurda, mas o choque fazia tudo parecer distante e estranho. Estou nesse negócio há 19 anos. A gente aprende a se preparar para imprevistos. Caim se sentou na beirada da mesa. A mensagem veio de um chip pré-pago, impossível de rastrear, mas a ameaça me diz tudo o que preciso saber. Alguém quer acesso aos meus sistemas o suficiente para te atacar através do seu irmão. Isso reduz bastante a lista. Quem? Angelo Rossi. Ele tenta tomar meu território há 2 anos. É esperto bastante para saber que não consegue me vencer em confronto direto. Então, ele vai atrás das minhas fraquezas. Os olhos cinzentos de Caim guardavam algo frio e mortal. Você virou uma fraqueza. Eu posso sair. Bianca se levantou nas pernas que mal a sustentavam. Eu vou embora de São Paulo. Levo o Enzo para outro lugar. Você fica seguro. Ele fica seguro. Eu desapareço. Você não vai a lugar nenhum. As palavras saíram planas, absolutas. Eles vão matar ele para chegar em mim. Vão tentar, vão falhar, porque a partir de agora, você tem proteção 24 horas. Caim fez sinal para a porta, enquanto Romero entrava com 7 outros homens, todos carregando armas que Bianca preferia não identificar. 8 guardas, 4 com você, o tempo todo, em turnos rotativos. Eles seguem você em todo lugar. Banheiro, quarto, cada passo. Eu não preciso. Você não tem escolha. Caim se levantou
e chegou perto o bastante para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encará-lo. Alguém acabou de ameaçar seu irmão para te forçar a me trair. Isso te torna um alvo. Isso te torna minha responsabilidade. Você está sob minha proteção agora. Quem tocar em você responde a mim. A mão dele subiu até o rosto dela, o polegar limpando uma lágrima que ela nem percebera ter caído. O gesto era tão gentil que quase a quebrou por completo. Por que você está fazendo isso? Bianca sussurrou. Eu sou só uma funcionária. Só alguém que você contratou. Você podia me deixar ir, achar outro programador, cortar as perdas. A expressão de Caim mudou. O chefão frio da máfia sumiu, substituído por algo cru e humano. Você acha que é só isso que você é? Só uma funcionária? A voz dele baixou ainda mais. Eu te vi trabalhar semanas de 90 horas. Vi você escolher jantar de máquina, em vez de pedir comida de verdade, porque ainda pensa como quem não pode pagar. Vi você se iluminar toda vez que os médicos do seu irmão mandam boletim de progresso. Você salvou meu império com um pendrive de R$ 15, porque tem mais coragem num dedo do que a maioria dos meus homens tem no corpo inteiro. A outra mão dele veio emoldurar o rosto dela. Você não é só uma funcionária, Bianca Rios. Não é. Há meses. Eu não deixo ninguém machucar o que é meu. E você é minha. As palavras pairaram entre eles como uma detonação. O coração de Bianca martelava contra as costelas. Ela devia recuar. Devia lembrá-lo dos limites profissionais. Devia fazer qualquer coisa, menos ficar ali parada enquanto o mafioso mais perigoso de São Paulo a reivindicava como território. Diz que não é mútuo. Os olhos dele vasculhavam os dela. Diz que você não sente nada. Que toda vez que eu trago café você não sorri. Que você não procura por mim quando conquista alguma coisa que valha comemorar. Diz que eu estou imaginando o jeito como você reage quando eu entro numa sala. Bianca não conseguia dizer nenhuma daquelas coisas porque todas seriam mentira. Naquela noite, Caim a levou até uma casa segura pessoalmente, não um apartamento cobertura, mas um prédio fortificado num bairro que ela não reconhecia. 8 guardas em 2 veículos o seguiam. As luzes da cidade borravam pelas janelas do carro de Caim, enquanto Bianca sentava em silêncio no banco de trás, processando tudo o que tinha acontecido em 6 horas. O celular dela vibrou. Outra mensagem do número desconhecido. 3 milhões de recompensa. Viva! Todo o criminoso de São Paulo vai estar caçando você até amanhã de manhã. Caim leu a mensagem por cima do ombro dela. A expressão dele continuou calma, mas os nós dos dedos ficaram brancos no volante. Eu não sabia ainda, mas aquela ameaça dispararia a semana mais sangrenta da história do submundo de São Paulo. 2 semanas depois de colocarem uma recompensa na cabeça dela, Bianca apertou Enter e viu o protocolo Fortaleza entrar totalmente em operação. O sistema que ela passara 4 meses e meio construindo ganhou vida em todos os servidores do Império de Caim. Algoritmos autorregenerativos se ativaram. A inteligência artificial começou a aprender padrões de ameaça em tempo real. As chaves de criptografia mudavam a cada 90 segundos. Firewalls ficavam mais fortes a cada tentativa de invasão. Os resultados apareceram na tela de monitoramento dela em minutos. Eficiência do sistema aumentou 600%. Velocidade de processamento triplicou. Vulnerabilidades de segurança caíram a 0. As projeções dela mostravam que o Império de Caim economizaria 400 milhões de reais por ano só com otimização. O sistema era revolucionário, impenetrável, tudo que ela tinha prometido e mais. Bianca recostou na cadeira e permitiu a si mesma um momento de satisfação pura. Tinha conseguido. Tinha construído algo que mudaria como a segurança digital funcionava. A USP a expulsara por um crime que ela não cometera, mas ela acabara de criar algo que os melhores formandos deles não conseguiriam conceber. O celular vibrou com uma mensagem de Caim. Cobertura, agora. Ela pegou o elevador até o último andar. As portas se abriram para um espaço privado que ela nunca tinha visto. Um jardim na cobertura com árvores e vasos enormes. Uma fontezinha, móveis que pareciam de hotel de luxo. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e roxo. A cidade se estendia infinita lá embaixo.
Caim estava perto da grade, olhando o horizonte. Tinha tirado o paletó, camisa branca com as mangas dobradas até o cotovelo. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele parecia quase relaxado. O protocolo Fortaleza está online, disse Bianca ao se aproximar. Todos os sistemas respondendo perfeitamente. Você está rodando a infraestrutura digital mais segura do país. Eu sei. Estive acompanhando os números. Caim se virou para encará-la. Você superou toda a expectativa. Construiu algo extraordinário. Mudou tudo. Eu tive boa motivação. Um irmão para salvar e um homem para destruir. Essa é a única motivação? Os olhos cinzentos de Caim seguraram os dela. Bianca sentiu o pulso acelerar. Estavam rodeando essa conversa havia semanas. Desde que ele a reivindicara como dele no carro, desde que ela parara de fingir que as visitas diárias eram puramente profissionais, desde que percebera que procurava por ele constantemente, o dia dela incompleto, até ele entrar no escritório. "Por que você me trouxe aqui?" ela perguntou, em vez de responder. Caim ficou quieto por um longo momento. Quando finalmente falou, a voz carregava um peso que ela nunca tinha ouvido. Meu pai foi assassinado há 19 anos. Eu estava na faculdade. Curso de administração. Ia comandar o lado legítimo dos negócios da família. Deixar outra pessoa cuidar dos aspectos mais sombrios. Aí o melhor amigo do meu pai colocou 12 balas nele durante um jantar de negócios. Meu pai morreu no chão do restaurante enquanto eu segurava a mão dele. Ele voltou a olhar o horizonte. Eu tinha 19 anos. A Nina tinha 13. Nossa mãe estava desmoronando. A organização estava se fragmentando. Toda a família rival enxergou fraqueza. Cercaram a gente como tubarões. Alguém precisava assumir. Alguém precisava virar o que meu pai tinha sido. Perigoso o bastante para que as pessoas nos temessem. Cruel o bastante para que a traição custasse um preço que ninguém quisesse pagar. Então você virou o chefe, disse Bianca baixinho. E eu virei um monstro porque monstro não é traído. Monstro não tem a família assassinada. Por 18 anos, vivi nas sombras. Não confiei em ninguém completamente, não amei ninguém. Não deixei ninguém chegar perto o bastante para virar uma fraqueza. As mãos de Caim se fecharam na grade. Vivi tanto tempo nas sombras que esqueci como era a luz. Aí você entrou naquela sala com seus olhos teimosos e seu truque de pendrive velho, e tudo mudou. A mão dele tocou o rosto dela e ele esqueceu como respirar. Você me faz querer coisas que eu achava que tinha matado anos atrás. Coisas normais. Conversa tomando café. Alguém para voltar para casa. Alguém que enxerga além do monstro, pro que sobrou do homem por baixo. O coração de Bianca martelava. Passara 4 meses dizendo a si mesma que os sentimentos por Caim eram gratidão, apreço por ele ter salvado Enzo, respeito profissional. Qualquer coisa, menos a verdade. Mas ali, com o pôr do sol pintando o rosto dele de dourado, com a mão dele quente no rosto dela, ela não conseguia mais mentir. Estou me apaixonando por você. As palavras saíram quase num sussurro. Eu sei que é perigoso. Eu sei que você é um chefe de máfia que já matou gente. Sei que ficar com você significa viver sob ameaça constante. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Procuro por você todo dia. Trabalho mais forte porque quero que você tenha orgulho de mim. E quando você me toca do jeito que está fazendo agora, eu esqueço todo motivo para ir embora. E a expressão de Caim mudou de vulnerabilidade para dor. Ele soltou a mão dela e recuou um passo. Você devia ir embora. Eu só vou trazer escuridão para você. Você merece coisa melhor. Alguém legítimo. Alguém que possa te dar uma vida normal. A raiva incendiou o peito de Bianca. Não decida por mim o que eu mereço. Você não entende no que está se metendo. Eu vivi um inferno. A voz dela subiu. Passei 7 anos trabalhando 3 empregos, dormindo 2 horas por noite, vendo meu irmão morrer aos poucos enquanto o mundo me ignorava. Eu era invisível, sem poder, passada para trás por todo mundo. Não fica aí me dizendo que eu não aguento sua escuridão. Eu vivo na escuridão desde que virei adulta. Ela se aproximou, fechando a distância que ele tinha criado. Você não é o único que ficou sozinho. Você não é o único que parou de acreditar em coisas normais.
A diferença é que você escolheu seu isolamento. O meu foi imposto. Então não me diz que eu mereço coisa melhor. Não decide por mim como se eu fosse frágil. Eu não sou frágil. Sou forte o bastante para ficar do seu lado. Caim a encarou, o conflito estampado nas feições. Se você ficar comigo, você não pode mais voltar a ser invisível. Todo mundo vai saber que você é minha. Todo inimigo que eu tenho vai te mirar. Todo perigo que eu enfrento vira perigo seu. Você vai viver com guarda-costas, com ameaça, com violência nas bordas de tudo. Eu não quero mais ser invisível. Bianca ergueu a mão e a pousou no peito dele, sentindo o coração dele disparar sob a palma. Eu quero ser vista por você. Algo se quebrou dentro de Caim. As muralhas que ele mantinha há 18 anos racharam. Ele a puxou para si e a beijou com a desespero de um homem se afogando que finalmente encontra ar. Bianca retribuiu o beijo, as mãos se fechando na camisa dele, 7 anos de solidão derretendo no calor entre eles. O beijo não era gentil. Carregava meses de tensão, semanas rodeando sentimentos que nenhum dos dois queria nomear. Anos de isolamento dos dois lados. As mãos de Caim se enroscaram no cabelo dela. Bianca se aproximou ainda mais, querendo eliminar cada centímetro de espaço entre eles. Quando finalmente se separaram para respirar, Caim encostou a testa na dela. Eu não posso te prometer segurança. Não posso te prometer normal. Tudo que posso prometer é que vou te proteger com tudo que tenho. Que você nunca mais vai ser invisível. Que eu vou te ver por exatamente quem você é. Isso é tudo que eu preciso. Ficaram ali, enquanto o sol desaparecia no horizonte e as luzes de São Paulo começavam a piscar pela cidade. Bianca sentiu, pela primeira vez desde que a USP a expulsara, que pertencia a algum lugar, que alguém a valorizava por quem ela era, não pelo que podia oferecer. Então o celular dele tocou. O momento se despedaçou. Caim tirou o aparelho do bolso, olhou a tela. A expressão dele mudou de contentamento para alarme num piscar de olhos. Ele atendeu. O que aconteceu? Pausa. Quando falou de novo, o rosto ficou branco. Repete isso. Outra pausa. A mandíbula travou. Quantos mortos? O sangue de Bianca virou gelo. Ela já sabia antes mesmo dele dizer. Sabia pelo olhar dele. Caim baixou o celular. O Ângelo Rossi atacou a instalação onde o Enzo estava. Chegamos 15 minutos tarde demais. O Maybach de Caim cortava as ruas de São Paulo em velocidades que deveriam matá-los. Romero dirigia enquanto Caim fazia ligação atrás de ligação, mobilizando cada homem armado da organização. Bianca sentava no banco de trás, entorpecida de terror. O irmão dela, a única família que lhe restava. A pessoa por quem ela sacrificara tudo para salvar. O Rossi tinha encontrado ele. A instalação segura ficava 40 minutos fora da cidade. Cobriram a distância em 23. 2 SUVs pretas cheias de guardas de Caim os seguiam de perto. As mãos de Bianca apertavam a maçaneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela não conseguia pensar, não conseguia processar. Só conseguia repetir uma prece silenciosa que não fazia desde criança. Por favor, deixa ele vivo. Por favor, deixa ele vivo. Por favor. Chegaram ao caos. Tiros ecoavam pelo ar do fim de tarde. Os guardas de Caim, que estavam postados na instalação, travavam um tiroteio com homens de equipamento tático. Corpos no chão, vidro estilhaçado, fumaça de algo queimando dentro do prédio. Romero mal tinha parado o carro quando Caim abriu a porta. Fica aqui, ordenou a Bianca. Ela não escutou. No instante em que os pés dela tocaram o asfalto, ela corria em direção à entrada, correndo em direção ao irmão. Guardas gritavam para ela se abaixar. Balas cortavam o ar. Ela não ligava. O Enzo estava ali dentro. Braços fortes a agarraram por trás. Caim. Ele a arrastou para trás de uma barreira de concreto enquanto o tiroteio intensificava. Você não pode correr para dentro de uma zona de combate. Meu irmão está lá dentro. E você vai estar morta antes de chegar na porta. Os olhos de Caim ardiam com fúria e medo. Deixa meus homens limparem o prédio, depois a gente entra junto. O tiroteio durou mais 8 minutos. Os guardas de Caim eram mais bem treinados, mais bem equipados. Os mercenários do Rossi caíam um por um, até o silêncio descer, pesado e sinistro. Romero saiu da entrada e fez sinal para eles avançarem.
Bianca correu pelas portas estilhaçadas, passando por corpos que ela evitava olhar direito, por corredores marcados de buraco de bala. Caim ficou ao lado dela, arma em punho, se movendo com a eficiência treinada de quem já vivera combate antes. O quarto do Enzo ficava no terceiro andar. A porta pendia das dobradiças. Dentro, equipamento médico virado. Suportes de soro caídos no chão. A cama estava vazia. O coração de Bianca parou. Ele tinha sumido. Levaram ele. Ela tinha falhado com ele. Depois de tudo, tinha falhado em mantê-lo seguro. Senhorita Rios. Uma voz veio de um armário do corredor. Uma enfermeira saiu, o rosto pálido de terror, empurrando uma maca. O Enzo estava deitado nela, ainda conectado a monitores portáteis, ainda respirando, ainda vivo. Ouvi o tiroteio e o movi na hora. A enfermeira explicava em português rápido e com sotaque alemão. A sala segura é a prova de bala. Tentaram invadir, mas não conseguiram. Bianca desabou contra a maca, as mãos encontrando o braço do irmão. O pulso dele batia firme sob os dedos dela. Vivo. Ele estava vivo. Ouvi o tiro antes de sentir Caim se jogar em cima de mim. Um segundo, ela estava de pé. No outro, o corpo de Caim atingiu ela pelo lado com força suficiente para derrubá-la no chão. O peso dele a esmagou contra o piso frio. Ela ouviu o arfar seco dele. Sentiu algo quente e úmido encharcando a blusa dela. Sangue! O sangue dele. Caim rolou para longe dela, a mão pressionada no lado do corpo, onde o carmesim se espalhava pela camisa branca. Um mercenário que Bianca não tinha visto, escondido num quarto de paciente, caiu quando Romero enfiou 3 balas nele. Caim! Bianca correu para o lado dele. O ferimento era alto, no lado esquerdo, abaixo das costelas. Sangue escorria entre os dedos dele. Tanto sangue. Estou bem. A voz dele saiu tensa, superficial, só de raspão. Você está sangrando para todo lado. Já vi coisa pior. Caim se ergueu com a ajuda de Romero, o rosto pálido, mas determinado. Romero apareceu com um kit de primeiros socorros, já enfaixando o ferimento com gaze. Como está seu irmão? Vivo. Ele está vivo por sua causa. As mãos de Bianca tremiam, enquanto ajudava Romero a fazer pressão no ferimento. Você precisa de um hospital. Eu preciso terminar o que o Rossi começou. Caim se levantou com a ajuda de Romero. A camisa dele estava encharcada, mas ele se movia como se o ferimento não fosse nada. Seu irmão vai ser levado para uma instalação nova, num local que nem meus próprios guardas conhecem. O Romero cuida do transporte. Você e eu temos um assunto para resolver. O rosto de Caim não deixava espaço para negociação. Termina isso primeiro. Bianca tirou o notebook enquanto os homens de Romero garantiam o prédio e organizavam o transporte do Enzo. Os dedos dela voaram pelo teclado, acessando o protocolo Fortaleza pela interface móvel que ela projetara exatamente para emergências como aquela. O sistema rastreava cada rastro digital de São Paulo. Câmeras de segurança, sistemas de trânsito, sinais de celular, transações financeiras. Em 3 minutos, ela tinha uma localização. Área portuária, Galpão 17. 3 celulares ativos lá dentro. Um registrado para o Guilherme Vale. Um para o Ângelo Rossi. Estão lá agora. Sim, Caim fez uma ligação. Mobilização total. Galpão 17. 30 homens. Armamento pesado. 5 minutos. Ele olhou para Bianca. Você fica aqui. Não. Ela fechou o notebook com um estalo seco. O Vale destruiu minha vida. Eu mereço ver a cara dele quando tudo que ele construiu desmoronar. É perigoso demais. Eu não ligo. Bianca encarou o olhar dele sem vacilar. Você levou um tiro por mim. O mínimo que você pode fazer é deixar eu ver você destruir o homem que começou tudo isso. Caim a estudou por um longo momento. Fosse o que fosse que ele viu na expressão dela, o fez concordar com a cabeça. Você fica atrás de mim o tempo todo. No segundo em que eu disser para correr, você corre. Entendido? Entendido. Deixaram o Enzo sob proteção de Romero e levaram um comboio de 6 veículos até a área portuária. 30 homens armados em quem Caim confiava a própria vida. O galpão ficava exatamente onde o protocolo Fortaleza indicara.
Prédio de tijolo velho com portões de metal enferrujado. Docas de carga vazias. Lugar perfeito para rato se esconder. Os homens de Caim cercaram o prédio em 3 minutos. Sem saída, sem entrada. Caim chutou a porta da frente e entrou como se fosse dono do lugar. Bianca seguiu, o coração martelando, mãos firmes. O Vale e o Rossi tentavam fugir por uma saída dos fundos que os homens de Caim já tinham bloqueado. O Vale a viu e a expressão confiante desmoronou. O Rossi segurava o braço ferido, onde o sangue vazava pelo paletó. Levaram um tiro no tiroteio anterior. O Vale sorriu quando me viu. Aquele sorriso morreu rápido. Bianca Rios. A voz do Vale carregava o mesmo tom condescendente de 7 anos atrás, quando ele assistira à segurança do campus arrastá-la para fora. Ainda bancando a heroína? Você sempre foi fraca. Foi por isso que fracassou na USP. É por isso que vai fracassar agora. Bianca caminhou até ficar a 5 metros dele. Os homens de Caim tinham armas apontadas para o Vale e para o Rossi. Nenhuma fuga possível. Eu não fracassei. A voz dela saiu calma, controlada, poderosa. Eu sobrevivi. 7 anos do inferno que você criou. 7 anos trabalhando 3 empregos. 7 anos carregando injustiça enquanto você vivia livre. E agora você vai pagar por cada um desses anos. Ela tirou um pendrive do bolso. O mesmo pendrive de R$ 15 que usara para salvar o Império de Caim, 5 meses antes. Cada crime que você cometeu, cada prova que você roubou, cada suborno que seu pai pagou para enterrar evidência, cada pessoa que a família Rossi matou. Está tudo aqui, documentado, com data e hora, criptografado. Passei 7 anos rastreando você, Vale. Aprendendo seus padrões, coletando prova, esperando o momento certo. Bianca entregou o pendrive a Caim. Manda isso para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para todo canal de notícia importante. Caim pegou o pendrive, algo como orgulho cruzando as feições dele. Você quer vingança legal? Eu quero eles apodrecendo numa cela federal, sabendo que uma garçonete destruiu eles sem nunca puxar um gatilho. Eu quero o Vale explicando para o pai dele como uma garota que ele incriminou derrubou um senador. Quero o Rossi vendo o império dele desmoronar atrás das grades. Isso sim é vingança de verdade. Caim sorriu. Fez uma ligação. Polícia Federal. Tenho informação sobre a família criminosa Rossi e o filho do senador Vale. Sim, eu espero. Eu mandei enviar. 90 segundos depois, a Polícia Federal arrombou as portas. 2 anos se passaram como um sonho que Bianca ficava esperando acabar. Mas sonhos, ela aprendeu, podiam virar realidade se você lutasse forte o bastante por eles. O Enzo acordou do coma 8 meses depois do tratamento experimental. No momento em que abriu os olhos e sussurrou o nome dela, Bianca chorou por 20 minutos direto. Lágrimas de verdade, lágrimas de felicidade, do tipo que ela achava que tinha esquecido que existia. Agora ele andava com uma bengala e fazia fisioterapia 3 vezes por semana. A fala dele era mais devagar que antes do acidente. O lado esquerdo mais fraco, mas ele estava vivo, falando, rindo, fazendo piadas horríveis sobre a soneca prolongada de 2 anos e meio. O Guilherme Vale cumpria 25 anos de prisão federal por crime cibernético, obstrução de justiça e conspiração. O senador Vale renunciou desmoralizado e enfrentou as próprias acusações. O garoto de ouro que destruíra a vida de Bianca teria 60 anos antes de ver a liberdade de novo. O Ângelo Rossi recebeu prisão perpétua sem direito a livramento condicional. A família criminosa dele desmoronou em semanas depois da prisão dele. Território dividido entre outras organizações. O nome dele virou um alerta sobre ambição além da conta. A Caim Digital Security virou uma das empresas de tecnologia que mais crescia no país. Construída sobre a base do protocolo Fortaleza, a empresa fornecia segurança cibernética para grandes corporações, agências do governo e organizações que precisavam de proteção que dinheiro não compra. Avaliada em 8 bilhões de reais, capital aberto, legítima. Bianca atuava como diretora de tecnologia. A Forbes Brasil a estampou na capa com a manchete "De garçonete a gênia da tecnologia, a história de Bianca Rios". Ela usou a plataforma para lançar a Bolsa Segunda Chance,
Um fundo de 10 milhões de reais apoiando estudantes que tinham sido injustamente expulsos ou enfrentado injustiça na educação. Todo ano, 20 estudantes recebiam bolsa integral para terminar o curso e reconstruir a vida. Caim conduziu o império dele devagar rumo à legitimidade. Algumas partes nunca ficariam completamente limpas. Essa era a natureza do mundo dele. Mas as piores partes foram sumindo. A violência diminuiu. A organização evoluiu para algo que operava mais em sala de reunião do que em beco escuro. No presente, Bianca e Caim estavam no centro de reabilitação visitando Enzo. O irmão dela sentava numa cadeira de rodas perto da janela, fisioterapia terminada pelo dia, brincando com a terapeuta ocupacional sobre o progresso dele. "Vou andar sem essa bengala até o Natal", declarou Enzo. "Fazer minha irmã chorar de felicidade de novo." "Você já me faz chorar de felicidade." Bianca o abraçou com cuidado. "Você está aqui, está falando, isso é tudo." Enzo olhou para Caim. "Obrigado por salvar ela." "Por me salvar. Eu sei o que você fez, o que você arriscou." Caim balançou a cabeça uma vez. "Ela me salvou primeiro. Estou só retribuindo o favor." Naquela tarde, Caim levou Bianca de volta para a cobertura onde tinham se beijado 2 anos antes. O mesmo lugar onde ela confessara os sentimentos enquanto o pôr do sol pintava São Paulo em fogo. O jardim estava exatamente como ela lembrava. Árvores nos vasos, fonte funcionando, móveis arrumados para conforto e conversa. Caim a levou até a grade onde tinham ficado da primeira vez. A cidade se espalhava abaixo, luzes começando a piscar, enquanto a tarde virava noite. "2 anos atrás, você me disse que queria ser vista", disse Caim baixinho. "Que estava cansada de ser invisível. Eu lembro. Você ficou impossível de ignorar. Diretora de tecnologia de uma empresa que vale bilhões. Filantropa, a mulher que derrubou um senador corrupto e desmontou uma família criminosa só com código e coragem." Caim se virou para encará-la. "Mas tem mais uma coisa que eu quero te dar." Ele se abaixou num joelho. A respiração de Bianca travou na garganta. As mãos dela voaram até a boca. Aquilo não podia estar acontecendo. Mas Caim tirava uma caixinha de veludo do bolso do paletó, abrindo para revelar um anel de diamante que capturava a luz mortiça do sol. "Você salvou meu império com um teclado. Salvou minha alma com sua coragem. Me salvou de virar o monstro que eu achava que precisava ser." Os olhos cinzentos dele guardavam tudo o que ela sempre quisera ver. "Eu não te mereço, eu sei disso. Mas eu te amo, e quero passar todo o tempo que eu tiver provando que posso ser digno de você. Aceita se casar comigo?" Bianca chorou, riu, balançou a cabeça porque as palavras não vinham. Finalmente, conseguiu falar por entre as lágrimas. "Só se você prometer nunca mais levar um tiro por mim." Caim sorriu. "Isso eu não posso prometer. Mas posso prometer que vou passar todo dia provando que sou digno de você. Sim, sim, eu aceito me casar com você." Ela deslizou o anel no dedo dela, se levantou, a beijou enquanto São Paulo observava lá embaixo e o céu virava dourado acima deles. Quando finalmente se separaram, Bianca olhou para a cidade onde um dia caminhara invisível. 7 anos atrás, ela era ninguém, uma estudante fracassada, com um irmão trágico e dívidas impossíveis. Carregava prato para gente que nunca via o rosto dela, dormia no metrô, contava centavo, vivia na escuridão sem esperança de luz alguma. Agora ela estava no topo do mundo com o homem que amava, o irmão vivo e se recuperando, os inimigos atrás das grades, os sonhos realizados além de tudo que ela um dia imaginara possível. Ela tinha entrado naquela sala privada da Del Valle sem nada além de conhecimento e desespero. Saiu com tudo que tinha perdido, e mais do que jamais sonhara ser possível. Tudo porque ousou dizer 4 palavras: "Eu posso ajudar." Foi assim que uma garçonete salvou um chefe de máfia e encontrou a família que tinha perdido pelo caminho. Se minha história tocou seu coração, eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários. O que você teria feito no lugar da Bianca? E eu ia ficar muito feliz se você compartilhasse o que achou dos meus vídeos. Seu retorno me ajuda a melhorar e criar um conteúdo ainda melhor para você. Obrigada por estar aqui, por acreditar em segundas chances e por assistir até o fim.
Não esquece de se inscrever para mais histórias que provam que você nunca está quebrado demais para reconstruir sua vida. Até a próxima!